glória se enche. Graça e paz. Hoje é um dia que nós estamos dedicando ao louvor, para agradecer a Deus, para falar a Ele a importância que Ele tem em nossas vidas, como nós reconhecemos que a nossa existência é totalmente dependente dEle. Então nós tiramos um domingo, quando nós temos quinto domingo, esse domingo nós dedicamos apenas para o reconhecimento da bondade do Senhor, da graça dEle sobre as nossas vidas. E é sempre bom a gente poder lembrar dos benefícios e da graça que Deus tem derramado em nossas vidas. E eu gostaria de ler um texto com os queridos e pensar um pouquinho essa noite sobre a importância do louvor. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 10 até o 20. Deuteronômio 8, de 10 a 20. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Oremos. Pai, nessa noite nós louvamos o seu santo e bendito nome, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus poderoso, o nosso Criador, o nosso sustentador. A nossa existência depende totalmente da tua graça, do teu amor, do teu cuidado, da tua bondade. E hoje nós reconhecemos que não há outro Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E se estamos aqui esta noite na tua presença, é porque a tua graça se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Nós te louvamos essa noite já pelas músicas que podemos entoar em louvor ao teu nome, pelas músicas que escutamos através dos instrumentos. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade maravilhosa de esta noite nós levantarmos as nossas vozes e adorarmos o teu nome. O que seria de nós, Pai, se não fosse a tua bondade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas? É por isso que essa noite nós estamos aqui de pé diante do Senhor para reconhecer a tua majestade, reconhecer a tua soberania e a tua bondade para conosco. Em nome de Jesus, nós te louvamos e pedimos que o Senhor também fale com os nossos corações através da tua palavra. Corrija, Senhor Deus, as nossas motivações, corrija as nossas expectativas,
corrija, Senhor Deus, tudo aquilo que porventura não esteja trazendo glória ao Teu nome. E que nós possamos sair daqui reconhecendo que só o Senhor merece todo o mérito, até mesmo por cada uma das nossas conquistas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Por que será que nós devemos louvar a Deus? Por que eu e você devemos trazer à nossa mente, ao nosso coração, as benfeitorias que Deus tem feito para nós? Por que será que eu e você devemos, diante da congregação, levantar as nossas vozes e falarmos para os demais as coisas boas que Deus tem feito em nossas vidas? Infelizmente, eu vejo assim que quando aparece alguém no culto de oração, alguém que geralmente não vem, a pessoa aparece e eu já falo, ó, está com algum problema. Aí na hora que eu falo assim, vamos expor os nossos pedidos de oração, a primeira pessoa que levanta a mão é aquela que geralmente nunca aparece no culto de oração. E aí então, Deus é um Deus bondoso, é um Deus gracioso que dá a oportunidade dessa pessoa vir à sua casa, levantar a voz e pedir, clamar a Deus. Então essa pessoa vem, clama a Deus, a gente ora, e depois, passado algumas semanas, a gente ouve que Deus abençoou essa pessoa. Mas o mais triste de ouvir não é que Deus abençoou essa pessoa, mas é que essa pessoa, ela esquece de voltar, para não apenas pedir novamente, mas para trazer diante dos irmãos o louvor pela graça alcançada do Senhor. É muito importante a gente relembrar os atos maravilhosos que Deus tem feito em nosso favor. E isso traz esperança também para aqueles que talvez estejam passando pela mesma situação que você passou. Mas, principalmente, honra dignifica entre nós o nosso Deus. E quando a gente olha para esse texto, eu creio que nós podemos ver algumas coisas importantes que nos levam a louvar a esse Deus bondoso. O primeiro motivo é que o louvor é o antídoto contra a indiferença. Se tem uma coisa que eu creio que machuca a gente, é a indiferença. Quando você se preocupa com uma pessoa, você tem tanto carinho por alguém, você ajuda essa pessoa, e depois que essa pessoa desfrutou de tudo aquilo que você podia fazer por ela, ela simplesmente não liga mais para você. Não tem mais comunhão com você, ela parece que você foi apenas usado por ela. Então, a pessoa que geralmente ela não te liga, ela toca o telefone na sua casa, te bajula, te fala um monte de coisas maravilhosas, como você é bom, mas quando ela consegue de você o que ela precisava, ela se torna indiferente. Parece que você não existe mais. E o texto, quando a gente olha aqui para o começo de texto, ele diz assim, ó, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor, o teu Deus, pela boa terra que te deu. Nós devemos entender que aqui Moisés ele está diante do povo, e o Deuteronômio é o livro onde Moisés está repetindo toda a lei, toda a jornada que Israel teve ali no deserto. Por quê? Porque Israel está próximo, prestes a atravessar o Jordão para entrar em Canaã. Mas antes de entrar na terra prometida, o que aconteceu? Moisés está trazendo à mente daquele povo quem é Deus, tudo que Deus fez e principalmente tudo que Deus pediu para que esse povo obedecesse quando estivesse lá na terra. E se você ler o contexto, um capítulo antes, 2 capítulos depois, você vai ver que Deus está tirando aquelas nações lá de Canaã, não porque Israel é bom ou porque Israel merece. Pelo contrário, por causa que aquelas nações faziam coisas abomináveis diante de Deus, é que Deus estava tirando aquela nação da frente de Israel e colocando Israel. E aí ele diz assim, Israel, não pense que eu estou colocando vocês na terra deles porque vocês são melhores. Não, eu estou tirando eles por causa da maldade deles, mas vocês também são um povo obstinado. Então não é por causa de vocês, eu que estou sendo bondoso com vocês, porque vocês também mereciam a mesma sorte que aquelas nações.
Então, antes de entrar, Deus pede para que Moisés repita a lei, e aqui ele dá alguns conselhos para esse povo. E ele começa dizendo assim, ó, o verso 11: guarda-te de que não te esqueças de quem? Do Senhor teu Deus. Quando você estiver lá na terra, tiver comido, tiver quentinho lá na sua cama, tiver nas suas casas bonitas, vocês não devem se esquecer do Senhor teu Deus. E nós somos muito práticos em fazer isso. Por isso que a Bíblia tantas vezes fala para que a gente se lembre do nosso Deus, porque nós temos memória curta. A nossa memória é curtíssima. O povo de Israel, se você ler Números, você vai ver como é curta a memória do povo de Deus. Quantas vezes Deus abençoou, falta água, Deus dava água, faltava carne, Deus dava carne, mas sempre que tinham a dificuldade, de vez de eles pacientemente confiar e clamar ao Senhor, eles murmuravam e pior, queriam até bater em Moisés. Mas vez após vez, 10 vezes esse povo ficou murmurando com Moisés ali no deserto e esqueciam as bênçãos que Deus já havia derramado. Se Deus já os havia conduzido até ali, debaixo da sua graça maravilhosa, por que não continuaria? Porque então, ao invés de reclamar, eles não louvavam a Deus. E aqui ele está dizendo, ó, cuidado, quando vocês entrarem lá, para que vocês não esqueçam do Senhor teu Deus. Vocês vão estar desfrutando das suas belas casas, vocês vão estar fartos, vão estar numa terra que mana leite e mel, numa terra maravilhosa, sem problema algum. É muito fácil que o coração de vocês se esqueça, comece a agir com indiferença. E como que se daria essa indiferença? O verso 11 fala, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos. Gente, se você perceber, as nossas maiores derrotas espirituais são exatamente logo após as nossas maiores vitórias espirituais. A gente acha que o coração se enche, né? A gente fica, como eu sou bom mesmo, como Deus gosta de mim, né? E aí eu acabo me esquecendo de louvar esse Deus bondoso e de continuar a obedecer esse Deus bondoso. Mas Moisés fala, quando você estiver numa situação tranquila, quando tudo estiver bem com vocês, quando vocês estiverem nas suas casas, quando vocês estiverem com a barriga farta, cuidado para que vocês não se esqueçam do Senhor, seu Deus. Por isso que eu creio que nós temos que fazer culto de louvor, nós temos que trazer à memória os benefícios que Deus tem feito a cada um de nós, para quê? Para que quando a gente estiver desfrutando daquela satisfação, daquela tranquilidade, o nosso coração não se afaste do Senhor, que a gente não se esqueça de continuar servindo ao Senhor. Então, o louvor é um antídoto contra a indiferença. Quando a gente louva, nós reconhecemos quem é Deus. E quando a gente louva, nós principalmente reconhecemos quem nós somos. Nós colocamos Deus no lugar correto em nossas vidas e nós nos achegamos ao lugar devido, de alguém que realmente depende da graça e da bondade desse nosso bondoso Deus. O próximo ponto é que o louvor é o antídoto contra o quê? O orgulho. Veja lá no verso 13 ao 16, diz assim, o que vai acontecer no verso 12 em diante? Não aconteça que depois de terem comido, ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o que vai acontecer com o seu coração? O seu coração fique orgulhoso. Né? Orgulhoso, algumas versões, o seu coração se eleve, o seu coração se exalte. Ao invés de você render graças a Deus que concedeu essas bênçãos a você, você é capaz de começar a acreditar que você conseguiu tudo isso pela sua habilidade. Sabe quando uma pessoa começa a ficar orgulhosa? Quando as pessoas começam a falar a respeito das coisas que ela tem feito,
E aí, ao invés de ela investir mais tempo em oração, buscando a capacitação do Senhor, buscando a direção do Senhor, então ela deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa de confiar em Deus para investir um tempo maior, talvez na preparação, para desenvolver as suas próprias habilidades. É muito fácil acontecer isso com os músicos. Ao invés de os músicos orarem para que Deus os capacite, eles passem mais tempo ensaiando do que buscando a face do Senhor. É muito fácil um pastor, ao invés de passar tempo orando e lendo a palavra de Deus, buscando um tempo a sós com Ele, é muito fácil ele passar tempo e tempo lendo livros, comentários, para preparar belas mensagens para deixar a plateia de boca aberta. E Deus muito chateado porque ele foi deixado de lado, porque agora o seu servo está confiando nas próprias habilidades, ao invés de confiar no Deus que lhe concede as habilidades. É muito fácil, depois de a gente ter grandes conquistas, o nosso coração se elevar. E nós acreditarmos que realmente somos bons. Cuidado, quando começarem a falar muito bem de você, esse pode ser o último passo antes da queda. O último passo antes de você largar a mão de Deus e começar a andar sozinho. Porque o próximo passo fala da indiferença. Mas o que é o orgulho? O que é o orgulho? Uma das coisas principais que o louvor faz é você dar graças a quem realmente é digno. E quando você dá graças e louva a Deus, não sobra tempo para que você se engrandeça, para que as pessoas te engrandeçam. Se você olhar ali no livro de Apocalipse, aqueles que venceram a besta, quando eles chegam lá diante de Deus, diante do trono do Cordeiro, eles começam a cantar: grandes são as tuas obras, as obras de Deus. Eles não falam das coisas que eles fizeram, mas o próprio João diz que aqueles que venceram a besta cantavam o hino de Moisés e o cântico do Cordeiro. Mas o que eles falam a respeito da grandeza de Deus? Leia lá o capítulo 15. Eles não falam o que eles fizeram, eles não falam que eles negaram a besta, eles não falam das vitórias, mas eles falam única e exclusivamente de Deus. E quando a gente está na presença de Deus, nada mais importa. Nem quem nós somos, nem o que nós fizemos. Somente o que Ele é. Por isso que é importante a gente separar tempo para louvar a Deus. Porque quando nós estamos voltando a nossa mente para Deus, nós esquecemos um pouquinho de quem nós somos ou do que nós já fizemos. Por quê? Porque o nosso coração está plenamente voltado ao único que é digno de louvor e de adoração, que é o nosso bondoso Deus. Como está faltando pessoas, adoradores, que realmente se coloquem no seu lugar e façam a luz de Cristo brilhar através delas. Como está faltando pessoas humildes, que não queiram receber a glória de Deus, mas queiram realmente transmitir a glória de Deus entre todas as nações. E o texto é muito claro, quando diz assim: cuidado para que o seu coração não fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. É muito fácil eu e você, depois de alguma conquista, as pessoas passam por nós, dá aquele abraço e fala: muito obrigado. E ao invés de você falar: toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, você fala, você não diz, mas o seu coração pensa: eu sou bom mesmo, né? Eu sei o que eu faço, eu mereço. E o texto está nos alertando para esse grande perigo. Cuidado. Cuidado para não receber a glória, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele é único. Deus, ele é santo, exaltado acima de tudo e acima de todos. O próximo passo é: o louvor é o antídoto contra a independência. Primeiro, você começa a agir com indiferença.
Você já não reconhece mais Deus na sua vida e não reconhece mais que é Ele que tem conduzido você. Quando você já não reconhece quem Ele é, está agindo com indiferença, o próximo passo é o orgulho. Você já não reconhece mais Ele e começa a reconhecer a si mesmo. E quando você começa a reconhecer a si mesmo, você larga das mãos de Deus e começa agora a trilhar o próprio caminho baseado na sua própria força, baseado na sua própria capacidade, nos seus talentos, nos seus dons. E esquece que tudo isso que você tem, tudo isso que você faz, é fruto da graça dele sobre a sua vida, lhe concedendo toda a habilidade possível para que ele seja exaltado. Romanos diz assim, para que a gente não pense de nós mesmo além do que convém. E Paulo também pergunta, o que é que você tem que não tenha sido recebido? O que é que eu tenho? O que você tem? O que nós temos que não tenha vindo graciosamente das mãos de Deus? Mas quando a gente não louva, quando a gente não traz à memória aquilo que Deus tem feito, quem é o nosso Deus, como Ele é bondoso, como Ele é gracioso, é muito fácil eu e você começarmos a andar sozinhos. E entenda, a grande dificuldade é que a queda diante dos homens não vem imediatamente na hora que nós largamos a mão de Deus. É possível largarmos a mão de Deus e continuarmos andando como mortos-vivos, mas a queda vem ali em diante. E porque nós conseguimos caminhar um pouquinho, aparentemente bem, sem precisar de Deus, nós acreditamos que realmente nós somos capazes de traçarmos os nossos próprios planos, os nossos próprios projetos, e não precisamos mais pedir a Deus o consentimento. Grande dificuldade é, às vezes, quando, ao invés de nós orarmos antes de fazermos um planejamento, primeiro nós usamos a nossa habilidade para planejar e depois nós chegamos, como apenas para desencargo de consciência e falamos, Deus, vem abençoar o plano que nós fizemos para louvar o teu santo nome. Ao contrário, primeiro oramos, buscamos a direção do Senhor e depois planejamos de acordo com o discernimento que Ele nos concede. E o texto é muito claro quando diz assim, o verso 18, ele fala assim, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. O verso 17 diz assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. É fácil, depois de uma grande conquista, a gente não querer dar glória a Deus. E a gente querer receber os méritos por aquilo que foi realizado. E o nosso coração, gente, ele é tão enganoso, que até mesmo quando nós louvamos a Deus, é capaz de a gente estar louvando, mas no fundo, a gente está pensando na glória que vamos receber após ter dado um louvor maravilhoso a Deus. Devemos tomar cuidado. O nosso maior inimigo na hora de louvar a Deus somos nós mesmos. Querer a glória que pertence só a Ele e achar que nós somos capazes de conquistar tudo aquilo que Deus tem nos dado pela sua graça. E infelizmente, o ponto final de tudo isso é o quê? O louvor é o antídoto contra a ruína. Quando eu reconheço quem Deus é, quando eu reconheço que eu preciso dele, quando eu me torno humilde por saber que tudo que tenho, tudo que sou vem dele, o meu coração se mantém na dependência dele.
Por isso, eu posso evitar a ruína, porque não é o que o texto diz. O texto, verso 19, diz assim: mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, e outros deuses podem ser a minha própria fama, outros deuses podem ser os meus projetos, outros deuses podem ser os meus amigos, outros deuses podem ser uma carreira, um estudo, um diploma, um carro, uma casa. Outros deuses podem ser tudo aquilo que vai tirar Deus do centro da minha vida, vai tirar Deus do trono do meu coração e vai começar a ocupar um espaço demasiado na minha vida. Então, um Deus pode ser qualquer coisa que tire ou que roube a dignidade de Deus que nós devemos dar a Ele. E o texto diz assim: mas se vocês se esquecerem, curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Se vocês continuarem lendo o próximo capítulo, pelo menos na minha Bíblia, diz que o mérito, o título do capítulo 9 diz assim: o mérito não foi de Israel. Não foi de Israel. Então Deus não está tirando aquelas nações porque Israel era melhor, não. Está tirando porque aquela nação era pior. Israel também era ruim. E às vezes Deus nos abençoa com a oportunidade de servi-lo e nós achamos que estamos à frente servindo porque somos melhores do que os demais. Pelo contrário, se estamos aonde estamos é porque a graça dele tem sido sobre as nossas vidas. E isso nós precisamos reconhecer. Às vezes nós achamos que somos insubstituíveis, que Deus e a sua obra não vai prosseguir sem nós. E é uma tremenda inocência nós acharmos que Deus precisa de nós. Na verdade, nós precisamos dele. É um privilégio que ele nos dá poder servi-lo, poder estar ao serviço dele. E o texto nos mostra que se a gente se esquecer dele e começar a andar com indiferença, com orgulho, com independência, assim como ele já tirou outros da nossa frente para que a gente pudesse assumir, ele também nos tira. Ele também nos tira. Nós podemos ser destruídos apesar de estar morando em casas apaineladas, apesar de estar desfrutando de todo o bem que essa terra tem. Se nós nos esquecermos quem é a fonte de todo o bem que nós desfrutamos, ele também pode fechar a torneira para nós. Portanto, devemos sim louvar, devemos sim reconhecer quem é Deus, devemos trazer à memória aquilo que Deus tem feito em nós e por nossa família, por nossa igreja. Devemos sim louvá-lo, porque ele é digno do reconhecimento das coisas maravilhosas que ele tem feito e derramado sobre as nossas vidas.